o professor Celso Monteiro Furtado. Todos sabem que o professor Celso Furtado é paraibano da cidade de Pombal e que depois veio para João Pessoa e desenvolveu sua atividade não só de estudos no Liceu Paraibano, de onde foi aluno do Liceu Paraibano, depois do Ginásio Pernambucano, na cidade do Recife, e depois na Faculdade do Rio de Janeiro. Portanto, falar de Celso Furtado é muito agradável para nós que somos professores de História Econômica. E eu tive o privilégio de conviver com o professor Celso Furtado em alguns momentos da sua vinda à Paraíba ou a nossa ida ao Rio de Janeiro. Por exemplo, a celebração dos 70 anos de Celso Furtado. Uma iniciativa, à época, da Casa de José Américo, nós celebramos os 80 anos de Celso Furtado do jeito que lhe era próprio, do jeito que ele gostava que fosse. Por exemplo, discutindo a sua obra, discutindo a forma de pensar o Brasil, as soluções para que o Brasil poderia receber em termos de sugestões da sua ordem econômica, política, social e cultural. E aí, exatamente no ano de 2000, no ano de 1995, nós celebramos aqui um seminário numa articulação da Casa de José Américo, da Fundação Casa de José Américo, da Universidade Federal da Paraíba, da Fundação Espaço Cultural, o CNPq, na pessoa do professor Marcos Formiga, e também o governo do estado da Paraíba, que à época tinha o comando do poeta Ronaldo da Cunha Lima. E deste seminário resultou a publicação de um trabalho sobre a nossa coordenação, eu digo minha e do professor Marcos Formiga, professor de História Econômica da Universidade de Brasília, intitulado A Era da Esperança, Teoria e Política no Pensamento de Celso Furtado, publicado pela editora Paz e Terra, em que temos aqui trabalho de vários brasileiros paraibanos, discutindo a obra de Celso Furtado. Por exemplo, nós tivemos aqui a presença do então senador e depois governador da Paraíba, Antônio Marques da Silva Maris. O professor Ronald Queiroz, todos sabem que Ronald Queiroz era um professor de economia da universidade, um discípulo permanente e autêntico do professor Celso Furtado. Tivemos também a presença do economista paraibano, ex-presidente desta casa, o professor Juarez Farias. Juarez Farias não só foi integrante da academia, por sinal, a sua substituição foi feita a semana passada, aqui por uma eleição com a participação do Dr. Cleanto Gomes e do jornalista Helder, bem como da doutora Andréia. E essa cadeira passou a ser ocupada pelo jornalista Helder Moura. E Juarez não só trabalhou na Sudene com Celso Furtado, mas tem uma longa história na vida funcional brasileira ao lado sempre de Celso Furtado. Juarez era uma pessoa, além da amizade, um devotado estudioso e colaborador do trabalho da vida do professor Celso Furtado. Além de Juarez, nós tivemos aqui a presença do economista do Pará, Armando Mendes, e que tratou também da diferença, da distinção geográfica e do fluxo econômico da região norte com o norte e sul do Brasil, que aqui esteve presente também nesse seminário. E falando sobre a presença de Celso, quando Celso esteve no exílio na França, o retorno ao Brasil e até o Ministério, a criação do Ministério da Cultura, nós tivemos aqui Inácio de Moura Rangel, Clóvis Cavalcante, o pernambucano, o grande economista pernambucano Clóvis Cavalcante. Há também economista pernambucana, a professora Tânia Bacelar de Araújo, e o economista baiano Fernando Cardoso Pedrão.
E ainda nesse seminário nós tivemos a presença também de outro acadêmico, usineiro, sociólogo, também amigo da Fundação Joaquim Nabuco, do próprio Gilberto Freire, que era Odilon Ribeiro Coutinho, do deputado, do economista, do empresário Aloysio Afonso Campos, o paraibano radicado no Ceará, o constitucionalista Paulo Bonavides. Outro pernambucano também esteve nesse seminário, o professor, o economista, o reitor, o governador, o grande professor Cristóvão Buarque. E também a presença do Milton Santos, geógrafo da Universidade de São Paulo, que se destacou pelos estudos geográficos brasileiros. Não dispensando também a grande e honrosa presença de Miguel Arraes, que esteve aqui conosco também. O sociólogo Hélio Jaguaribe, Maria da Conceição Tavares, a economista Maria da Conceição Tavares, a socióloga da Fundação Getúlio Vargas, a professora Aspásia Camargo, e fechando o rol de figuras brasileiras que vieram para cá celebrar os 70 anos de Celso Furtado, o grande Ulisses Guimarães, que esteve aqui para fazer parte do encerramento desse seminário. E o conjunto dessas discussões, dessas propostas e divulgação, propagação e vivenciamento da obra do Celso Furtado resultou exatamente na Era da Esperança, Teoria e Política no Pensamento de Celso Furtado. E Celso vinha outras vezes à Paraíba. Veio aqui, me lembro que veio aqui quando a Academia Paraibana de Letras e o Instituto Histórico Geográfico celebrou os 100 anos, se vivo estivesse à época, do seu pai Maurício Furtado. O Dr. Celso Furtado veio aqui a esta casa, oportunidade que a então presidência desta academia inaugurou e o homenageou com o auditório aqui em cima, chama-se Celso Furtado. Foi exatamente por ocasião de sua vinda à celebração dos 100 anos do seu pai, que era acadêmico, professor de português, desembargador, figura da intelectualidade paraibana, que notabilizou-se como professor de português, um mestre-escola, como se dizia à época. Então, o Dr. Celso, por muitas oportunidades, veio aqui a esta casa e sempre que podia, convidando os paraibanos a pensar o Brasil, a pensar o Nordeste, a receber sugestões e exatamente como forma de consolidar o seu pensamento político, econômico, sobretudo, sobre a questão Nordeste. E com essas considerações, eu preparei aqui um texto que eu gostaria de ler e dizer da satisfação de, como professor de História Econômica, poder participar de uma celebração tão oportuna pela Casa de José Américo e pela Fundação Joaquim Nabuco. Então, meus senhores, como disse, é com honra que participo dos 80 anos da Academia Paraibana de Letras, ao lado dos meus ilustres confrades, como convidado que fui, para falar sobre a figura notável do ministro, do economista, do professor Celso Furtado. Mais especificamente, sobre a cultura na obra de uma das mais importantes figuras da nossa Paraíba, do Nordeste e, por que não dizer, do Brasil. Mas muito se fala e muito se escreveu sobre o grande paraibano Celso Furtado. O ano passado, por exemplo, no centenário do seu nascimento, celebrações no estilo adequado, como ele gostaria que fosse, lançamento de várias obras. Por exemplo, a celebração através da Universidade Estadual da Paraíba, que fez um trabalho exemplar, através do professor Sidoval, a publicação da trilogia da obra de Celso Furtado. Aqui na Universidade Federal da Paraíba, através do professor Romo Polari e outros confrades, José Otávio de Arruda Melo, o professor geógrafo Ivan Cavalcante, Ivan Targino,
também fizeram uma belíssima publicação. E quero destacar a sempre constante e afetiva participação da professora Rosa da Aguiar Furtado, a esposa de Celso, a tradutora brasileira Rosa Furtado, sempre presente na articulação dos estudos críticos sobre Celso Furtado. E a Paraíba, não só o Corecon, as universidades, instituições celebraram o centenário de Celso Furtado, fazendo eventos, convidando os jovens a discutir a obra de Celso Furtado. Por isso, essa tem sido a melhor forma de se homenagear um economista, um brasileiro, um nordestino e um paraibano com a vasta obra que é detentor desta vasta obra, fazer homenagem desse porte, sem alegorias, sem foguetes, mas, sobretudo, procedendo estudos críticos nas universidades, nas instituições públicas e privadas. Um dos maiores e, com certeza, e mais conhecido economista brasileiro do seu tempo. Sua extensa obra da formação econômica do Brasil, em 1959, Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, em 61, O Mito do Desenvolvimento Econômico, em 74, e Teoria e Política no Desenvolvimento Econômico, em 84. Só para citar alguns, porque, como já disse, não só no Brasil, na França, em São Paulo, na Unicamp, na USP, na Federal de Pernambuco, na Federal do Rio de Janeiro, do Ceará, os institutos de economia, todos se uniram e discutiram, realizaram seminários envolvendo todas as áreas do conhecimento, não só da economia, mas também das áreas sociais. Só para citar alguns, acabou por se tornar leitura obrigatória dos estudantes dos cursos de economia, os estudiosos da vida econômica do nosso país, ao longo de décadas. Todas reeditadas várias vezes e muitas vezes traduzidas em várias línguas. Depois do Paulo Coelho, o autor brasileiro mais lido, mais publicado em língua, em reedições de suas obras, é Celso Furtado, às vezes em línguas não convencionais. Portanto, essa atividade que hoje a Casa de Coriolano de Medeiros e a Fundação Joaquim Nabuco realizam é exatamente a forma de consolidar os estudos críticos sobre a obra de Celso Furtado. A teoria do desenvolvimento, por ele formulada, cantada e decantada em todo o mundo, é hoje a principal referência nos debates sobre temas. Nela, Furtado procurou encarar o processo do desenvolvimento dentro de uma perspectiva em que a multidisciplinaridade sempre foi destacada, com precisas abordagens que procuram mobilizar outros conhecimentos, como a história, a filosofia, a antropologia, das ciências sociais, bem como da literatura, da educação e da cultura. O que pode atestar a vitalidade da teoria marxista, uma das grandes influências naquilo que pensou e escreveu, quer que seja no âmbito cultural ou educacional, mostrando sua relevância, capacidade em descortinar novas perspectivas. Afinal, uma sociedade pode alcançar o enriquecimento material sem o devido enriquecimento cultural e, mais do que isso, avançar em suas conquistas econômicas e degradar sua herança cultural. Como ele próprio afirma em seu livro Cultura e Desenvolvimento em Época de Crise. Abre aspas. A política de desenvolvimento deve ser posta a serviço do processo do enriquecimento cultural. Fecha aspas. Poderíamos acrescentar, intuindo com certeza que ele queria dizer: o desenvolvimento só tem sentido se for posto a serviço do processo que leva o enriquecimento cultural da sociedade.
Mas, hoje aqui, eu não repetiria aquilo que todos já discutiram, e alguns com grandes conhecimentos da teoria econômica furtadiana. Contudo, não tentarei construir sua biografia. Tampouco farei uma listagem de seus escritos, muitos dos quais que pela sua força chegaram a ultrapassar nossas fronteiras, como já disse. A obra de Celso é o brasileiro que tem a sua divulgação na Índia, na China, no Japão, enfim, em várias partes do mundo. Ou ainda sobre as inúmeras contribuições que ele deu ao nosso país. Ao invés disso, optei por traçar um retrato simples de um homem simples que foi Celso Furtado, com quem, já frisei, tive a honra de conviver. Celso conviveu, como muitos outros brasileiros e nordestinos, com o atraso, com a ignorância, a miséria e o subdesenvolvimento que há séculos aflige nosso país. Em especial, o nosso sofrido Nordeste. Que mais do que isso? Pensou os problemas e propôs soluções, a partir de uma consistente análise histórica que remonta ao período colonial, quando nada mais éramos do que um dado no âmbito da primeira expansão mundial do capitalismo na sua fase de acumulação primitiva, norteada pelo comércio. Um homem que desde os primeiros anos de vida na cidade de Pombal, onde nasceu em 1920, aprendeu a admirar e a respeitar os valores, os saberes e os fazeres populares. Em suma, a verdadeira cultura do povo. E por que não a sua única e verdadeira riqueza? Pombal, segundo ele, era uma das cidades mais ásperas do sertão, uma região seca de homens secos, tal qual a minha pequena Antenor Navarro, que hoje chama-se São João do Rio do Peixe, também no Alto Sertão paraibano, onde nasci e passei minha infância e mocidade. O certo é que a aspereza e a secura sertaneja marcariam para sempre Furtado, a ponto de ele próprio enxergar como um homem seco como um cacto, o que em absoluto nunca foi de verdade, visto que era uma figura humana, cordata, agradável e gentil, com a qual privei alguns momentos importantes na minha vida de estudante, de acadêmico, de professor e de amigo do casal. A Rosa e Celso formaram um casal agradável, gentis, com uma leveza no recebimento em sua casa. Não só lá, mas em momentos em que nos encontrávamos em grandes eventos, seja no Brasil ou no exterior. Em sua infância, conviveu com a seca e as enchentes, manifestações da violência da natureza no sertão e as constantes incursões de bandos de cangaceiros. Este, como as manifestações da violência de homem que o próprio meio o criou. Segundo a professora Rosa Freire de Aguiar, sua companheira em longa caminhada. Abre aspas. A cavalgada adentrando a cidade, o pai o levando para um esconderijo, os cangaceiros se comportando como brutamontes, que nada tinham de mocinhos de faroeste. Foram cenas de violências, arbitrariedade que se fixaram no espírito do menino em seus anos no sertão. Fecha aspas. Em meio a tudo isso pontuado pelas festanças religiosas, cortejos fúnebres, foguetes juninos, em meio a um mundo que, segundo ele,
me pareceria catastrófico. Forjou-se a personalidade de homem discreto, sério, avesso a manifestações espalhafatosas. Pode-se dizer introspectivo e até tímido, que entra um outro componente que marcaria para sempre a presença do seu pai, o acadêmico, o juiz, o desembargador Maurício Monteiro Furtado. Com efeito, a figura do professor Maurício de Medeiros, membro do Tribunal de Justiça da Paraíba, membro desta Casa Academia Paraibana de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, um renomado professor de português, conhecido pelo rigor com que ensinava e cobrava aos seus alunos os conhecimentos e o respeito à língua pátria, serviram para moldar a sua personalidade. O professor Celso, em vários momentos, eu tive a oportunidade de ouvir dele o rigor do professor Maurício Medeiros com o estudo da língua portuguesa. A rigidez e a severidade do pai, no que tange aos conhecimentos da língua portuguesa, sempre produzia nele o inexplicável medo de escrever, muito embora fosse um leitor voraz dos clássicos da literatura brasileira e estrangeira. A paixão pela história bem explica a leitura, quando ainda menino, de toda a coleção do italiano Cesário Cantù. Entre nós, César Cantù, uma obra clássica com 32 volumes, versando sobre a história universal no final do século XIX, que, pelo que pudemos depreender, tenha lido em tempo recorde, tal a sua disciplina e a paixão pelas sociedades que se sucederam ao longo dos séculos. Isso me permite relatar uma ocorrência marcante em minha vida em 1993, quando se comemorou o centenário de Maurício Furtado, Academia Paraibana de Letras, repito, o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Além de Celso Furtado, estiveram presentes os seus irmãos Jorge e Antonieta. Nessa oportunidade, a professora e tradutora Rosa de Aguiar, que sempre o acompanhava nessas viagens, dessa vez não veio. Em outro momento ela me falou o motivo que não tinha vindo, mas ela ficou sabendo de tudo pelas nossas constantes conversas a esse respeito. E à noite, depois de toda a solenidade, estivemos com os três em um agradável encontro no antigo Hotel Manaíra, na praia de Manaíra, que hoje não é mais um hotel, é um shopping, onde veio à tona este assunto. Ele, sempre tímido, costumava submeter ao pai aos seus escritos. Percebeu certa vez que o professor Maurício começou a fazer um comentário na hora do jantar sobre aqueles que gostam de escrever ou que pretendem um dia se tornar um escritor, vivendo do que escreve. Conforme o pai, para escrever, se tornar um escritor, vivendo do que escreve, conforme o pai, torna-se fundamental o conhecimento em profundidade da língua portuguesa, sua gramática, dentro dela a sintaxe, o lexo, a etimologia, etc. Encafifado por entender que era a ele que o pai se dirigia, pensou como ele teve acesso a um escrito que só ele tinha conhecimento. A explicação veio a seguir. Antonieta, a sua irmã mais velha, se apropriava dos textos às escondidas e passava ao pai, que depois da leitura se valia dos possíveis erros para dali tirar algum ensinamento. Celso e Antonieta riram muito ao recordar esses acontecimentos de um tempo feliz, de forma que alguma tirou dele o medo de escrever. Mesmo assim,
ele persistiu naquele que era seu sonho. Em 1947, ao fim da Segunda Guerra Mundial, onde serviu como pracinha da Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália e já de volta ao Brasil, publica seu primeiro livro, cuja edição pagou do próprio bolso. Não era um livro de economia ou coisa que o valha, mas sim um livro de contos, de Nápoles a Paris. Contos da vida expedicionária. Bem escrito, com os contos que abordam o cotidiano dos tempos da guerra dentro de uma realidade que se confunde com a ficção. Uma tiragem pequena, com certeza um bom trabalho que, segundo ele próprio, não vendeu quase nada. Aliás, nada mal para quem aos 18 anos, ao se aproximar da história e da literatura, registrou em seus diários o desejo de escrever uma história da civilização brasileira. Os diários lançados o ano passado, da correspondência de Celso Furtado, pela tradutora e pela escritora Rosa Furtado. Afastando-se do plano, então, seguido pelos historiadores, uma vez que, ao lado das influências individuais, levariam em conta as diversas influências das coletividades. Isso porque via dentro de si todo um monumento isento de facciosidades e de paixões, que é a história de uma civilização. Nascia aí, portanto, o germe de toda uma obra a que se propôs a pensar e repensar o Brasil. Sem nenhuma dúvida, a mais importante contribuição entre todas aquelas a que se propuseram a isso. Na década de 80, no governo do presidente Sarney, em 1980, como ministro da Cultura, conforme a delimitação já feita pela professora Rosa da Guiar Furtado, é o segundo momento de extrema importância de Celso Furtado no campo da cultura brasileira. O primeiro data aos 70 anos com a obra Síntese, Criatividade e Dependência da Civilização Industrial. Naquela década, como ministro de Estado, com uma gestão de quase 2 anos e meio, a época considerada longeva entre todos que o antecederam, Furtado revelou-se estar consciente de que a revolução das tecnologias, dos meios de comunicações, poderiam modificar profundamente a problemática da cultura, conduzindo-se à massificação e à hipertrofia. Para ele, a política cultural, em face das rápidas transformações tecnológicas, deveriam se preocupar não apenas em democratizar o acesso aos bens culturais, mas também em defender a criatividade. Para tanto, empenhou-se em redesenhar as instituições com ênfase nas fundações e, finalmente, criou as condições que deram origem à Lei 7.505/86, conhecida como Lei Sarney, a grande dada pelo governo ao desenvolvimento cultural do país. Entre as condições que permitiram a viabilidade dessa lei, há que se destacar a criação de uma legislação de incentivos fiscais à cultura, por acreditar que, a partir daí, a sociedade civil e, em particular, os empreendedores brasileiros assumiriam iniciativas no campo da produção cultural, cabendo ao Estado as gestões, tanto do cadastro das entidades, às quais se conferiam os incentivos, quanto a do Fundo de Promoção Cultural. O foco dessa estratégia era o fortalecimento das atividades empresariais de interesse cultural, de origem e controles nacionais. Com os mesmos objetivos, a Lei Sarney teve como sua continuadora a Lei Rouanet em 1991. Da minha parte, sou eternamente grato a Celso Furtado quando,
surgiu o Convênio de Cooperação Internacional entre Brasil e a Espanha, em 1987, integrando o Centro Histórico de João Pessoa ao Programa de Preservação do Patrimônio Cultural Ibero-América. O referido convênio, firmado entre o governo da Espanha, por intermédio da Agência Espanhola de Cooperação Internacional, AICI, e o governo do Brasil, por intermédio do ministro da Cultura, Celso Furtado, juntamente com o IFAM e o IFAEP da Paraíba e a Prefeitura da cidade de João Pessoa, que à época tinha como titular, o que hoje também é titular, o prefeito Cícero Lucena Filho. À época, como presidente da Fundação Casa de José Américo, em outros momentos, como secretário de Estado de Educação e Cultura, participei de todos os encontros e tratativas que levaram esse ambicioso projeto de revitalização do patrimônio cultural de João Pessoa, ressaltando que mais importante foi a implantação da oficina escola, que permitiria a restauração dos monumentos localizados no Centro Histórico de João Pessoa, através de jovens que, na maioria das vezes, não estudavam, não tinham ocupação, não tinham ofício. E aqui foi criado, através da agência espanhola e do convênio com o Ministério da Cultura e a cidade de João Pessoa, através da prefeitura, a oficina escola, o que lamentavelmente hoje registramos o seu fechamento. Estive também presente em duas outras atividades em que homenageou Furtado. Em 1955, como aqui já me referi, ao seminário realizado na Fundação Espaço Cultural por iniciativa da Universidade da Paraíba e a Fundação Casa de José Américo, a quem eu já me referi. Por outro momento, estive também na Câmara Federal, instalada sob a presidência, sessão solene, instalada sob a presidência do deputado Wilson Campos, do PSDB de Pernambuco, sessão solene com a presença de vários governadores da Paraíba, vários governadores, inclusive o da Paraíba, José Maranhão, Cristóvão Buarque, então governador do Distrito Federal, embaixador do Chile, ex-deputado e ministro da Cultura Francisco Verfó, o senador paraibano e presidente do Congresso Nacional Humberto Lucena, dos deputados Álvaro Gaudêncio, do senador Cássio de Cunha Lima, também o deputado Almino Afonso, a deputada, à época, Maria da Conceição Tavares, economista, também ligadíssima ao professor Furtado, sua discípula destacada, uma das principais economistas do país. Do primeiro, podemos citar a importância de Celso Furtado como pensador e como homem público e toda a inteireza do conceito. Em meio aos turbulentos momentos que acompanharam a assunção de João Goulart à presidência da República, na crise aberta com a renúncia de Jânio Quadros em agosto de 1991. Numa dessas celebrações, pude presenciar as homenagens a ele prestadas no ano 2000, por ocasião dos seus 80 anos, também aqui na Paraíba, precedida de uma grande celebração na cidade do Recife, exatamente na Sudene, quando a Sudene completava os seus 40 anos. Celso fazia os seus 80 anos. E para lá, para a cidade do Recife, acolheu brasileiros, professores estrangeiros da Índia, da Itália, da França, do Chile, os ex-superintendentes da Sudene. Foi uma grande celebração que resultou exatamente nesse trabalho aqui. Celso Furtado, a Sudene e o futuro do Nordeste,
cujos coordenadores foram o professor Marcos Formiga, da Universidade de Brasília, e o professor Inácio Chances, homenagem aos 70 anos, aos 80 anos e aos 40 da Sudene, resultou nesta publicação. Foi outro momento. Dia seguinte, viemos para Paraíba, e aqui no Sebrae, da cidade de João Pessoa, no dia 10 de junho, portanto, sob a coordenação do então secretário de Estado da Educação e Cultura da Paraíba, o professor Carlos Mangueira. Eu era o adjunto da Educação e Cultura, também integrei esta comissão, e aqui o professor Ronald Queiroz fez um evento no auditório do Sebrae, em que lá estiveram todas as autoridades constituídas da Paraíba, o governador do estado, como já disse, José Maranhão, o arcebispo da Paraíba, o então arcebispo Dom Marcelo Pinto Cavalheira, e também estiveram lá o presidente da Academia Paraibana de Letras, que era o saudoso e muito querido professor Joacil de Brito Pereira, oportunidade em que outorgou ao professor Furtado o título de sócio correspondente desta academia, e a Câmara Municipal de Vereadores outorgou ao professor Celso Furtado o título de cidadão pessoense, já que o professor Furtado nasceu, como eu, no interior da Paraíba, na cidade de Pombal. Pois bem, onde estiveram presentes essas autoridades e também muitos convidados que estavam lá em Recife, que vieram para cá, a exemplo de personalidades como Rubem Recupero, Carlos Heitor Coni e outros integrantes do Brasil, num importante evento em que retomava-se a discussão sobre a obra de Celso Furtado. E o professor se espantou com as manifestações, dizendo o seguinte: não imaginava que na minha terra viesse receber tantas homenagens. Eu não as mereço, pois continuo, como sempre, sou seco como um cacto. Eu volto à minha terra para conclamar a todos a pensar o Brasil. Vamos pensar o Brasil. Mas, como amigos que éramos, compartilhamos sempre dos bons momentos dessa amizade. Tanto eu como a Glaucia, minha esposa, quando íamos ao Rio de Janeiro, íamos à casa de Celso e Rosa, em nossas constantes viagens. Sempre visitávamos o casal no apartamento, lá em Copacabana, que morava na rua Conrado Niemeyer. E quase todas as vezes, quando era na hora do almoço, saíamos para almoçar num restaurante perto dali, um dos seus preferidos restaurantes do Rio de Janeiro. Era o Ao Peixe Vivo, que fica na Toneleiro 76. Ainda está lá o restaurante. Para recordar esse momento com o casal Furtado, eu continuo fazendo a mesma coisa. Quando vou ao Rio de Janeiro, vou ao Peixe Vivo. Sempre que vamos às reuniões lá no Rio de Janeiro, tanto eu quanto o professor Marcos Formiga, a gente, com a professora Rosa, almoça no Peixe Vivo, como se o professor Celso estivesse ainda com o nosso convívio. O almoço, com frutos do mar, era sempre regado com um bom vinho branco, embora ele não tomasse mais do que uma taça. Depois, era só jogar conversa fora, quando então contava algumas histórias de sua vida, como quando comemorou os seus 10 anos em 26 de julho de 1930. Mais do que uma festa de salgadinhos de bolo de aniversário, esse dia veio acompanhado de notícia que parou a cidade da Paraíba, de João Pessoa, quer dizer, hoje João Pessoa, na época cidade da Paraíba, antigo nome da capital. Neste dia, o presidente do estado era assassinado em Recife, levando o povo a uma comoção jamais vista. A morte de João Pessoa era cultuada como santo.
abriu uma crise política que levaria à Revolução Liberal de 1930, que culminaria com a chegada de Getúlio Vargas, um dos líderes da Revolução ao poder. Não havia como esquecer de como foi comemorado o seu aniversário de 10 anos em 26 de julho de 1930. Gostaria, meus amigos, de encerrar com uma oportuna citação extraída do prefácio do professor Carlos Brandão, da UFRJ, ao livro Conceito de Cultura em Celso Furtado, de César Ricardo Siqueira Bolano, publicado pela EDUFPB, em 2015. Relembrando a grande utopia de Furtado de algum dia, quem sabe, se desatar uma espécie de grande transformação civilizacional e sociocultural, ou uma revolução cultural, a brasileira, do porte da abrangência daquela realizada pela China nos anos de 1960. E olhando agora, na segunda metade do século XXI, não é fácil ser tão otimista. Tudo parece conspirar contra a emancipação criativa do ser humano. O individualismo exacerbado, a despolitização quase generalizada, a cristalização de uma sociedade do espetáculo. O esforço dos interesses de grupos já beneficiados pela concentração de renda, os novos acessados pelo consumo em massa popular chinesa, de baixo custo, as inusitadas e diferenciadas formas de despossessação e reapropriação que o sistema capitalista sofisticou, etc. Tudo isso se instaurando em uma sociedade de massas atravessadas e veiculadas pelos meios de comunicação.